Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais do mundo dos negócios. E hoje eu recebo aqui um convidado que chama muita atenção por algumas características. Ele é super carismático, é daqueles profissionais que chegam e conectam as pessoas, cria relacionamentos, gera oportunidades e deixa a energia por onde passa. Por trás de mais de 5.000 certificados entregues, de clientes influentes e mais de 23 anos de história de empresa que ele representa, ele entendeu que os negócios são feitos por pessoas. E hoje a gente vai descobrir quem foi esse menino que começou trabalhando em buffet e se tornou um profissional reconhecido pela sua capacidade de gerar conexão, confiança e negócios. Seja muito bem-vindo, Reinaldo Reis! Obrigado, Pri! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Pri, é um prazerzaço estar aqui. Você já foi lá no nosso programa, né? Então, estou muito feliz de ter essa reciprocidade com você. É diferente estar do outro lado do balcão, viu? Às vezes eu me perco um pouquinho, porque eu estou acostumado a estar ali. Mas obrigado, Pri, de coração. Obrigado pela nossa sociedade também lá no clube. Da gente ter essa junção aí. E eu faço das suas palavras um pouco as minhas na questão dessa conexão que você também faz, amiga. Você lá é muito conhecida, tem esse seu jeito assim que transborda. E acho que é por isso que a gente se conectou, né? É verdade, você com esse carisma. E olha, eu fui lá, tá? Me deixaram ali em saia justa. O irmão dele não quis vir, arregou, ficou com medo, Carlos. Isso que eu ia falar, acho que ele ficou com medo de você pegar ele na curva hoje, viu? Carlos, olha, você tá me devendo, você vai vir sozinho aqui agora. Vai. Vai ser muito legal. Aí você faz com ele, viu, Pri? Você faz umas perguntas aí bem boas. E eu te mando, né? Tá. Eu tô, meu irmão. Não podia falar. Agora já foi. Gente, esse podcast vai ser leve. O Reinaldo assim, é uma pessoa que eu falo, que cara intencional. Quando eu vejo alguma coisa assim, ele já foi, já contornou, já deu o jeito dele. E é incrível. Então ele vai aqui com certeza passar muitos insights para vocês que estão nos assistindo. Fiquem ligados. E antes eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Temos a Vértice AIC, que é uma empresa aí pioneira na área de regularização de imóveis. Trabalha aí juntamente com construtoras, incorporadoras. E assim, é uma empresa de muita excelência. E o CEO, o Edson, acreditou nesse projeto, acredita, investe. Muito obrigada. Temos a FTP Contábil, que é uma contabilidade aí que te ajuda nos negócios, que não é só uma contabilidade de envio de guias de impostos e folha de pagamento, mas que entende de redução tributária, estratégia financeira, gestão eficiente. E com a CEO aqui, Priscila, que já geriu aí mais de 500 milhões de forma do financeiro, do contábil. Então, tenho certeza que a sua empresa vai ser bem assistida. Nossos apoiadores, temos Doce Amor Festas, que promove o nosso café aqui para os convidados com muita excelência, muito carinho. Você que precisa aí de um coffee corporativo, eventos, então chame a Doce Amor. E Imprimindo Ideias, que faz nossas canecas aqui personalizadas com muito cuidado também. Meus salgados eu conheço, hein? Famoso Pastor Jaime, também lá do nosso clube. E ele é incrível, né, Pri? E logo, logo vamos ter novos apoiadores aqui, uma empresa renomada aí de marcas e patentes. Então, logo vamos ter um novo logo aí também para divulgar para vocês. Bom, então eu tô com uma missão meio difícil, né? Realmente provar aqui o nosso diferencial para estar aqui nesse grande podcast que faz a diferença, né, gente? Exatamente, que eu não abro para qualquer um, viu? Então vamos lá. Quem que é o Reinaldo por trás da marca? Bom, Pri, igual a gente faz lá no Pod, né? Começar do começo. Eu comecei com 13 anos a minha carreira, como você disse, num buffet de festa infantil. Então eu era uma criança cuidando de criança.
Só que eu sempre fui aquele cara muito pra frente na questão Pri, de querer as coisas. E eu não é que eu vim de uma família mal estruturada em questão de dinheiro e ensinamentos. Mas eles não tinham muito dinheiro assim para ficar me dando mesada à toa para mim gastar. Então, desde pequenininho eu precisei trabalhar porque eu queria conquistar minhas coisas. Eu digo assim, de comprar um tênis, né, a roupa da moda, sair. E aí eu já fui, né, procurar um emprego. O primeiro que eu achei foi o buffet, porque nem podia, né? Com 13 anos você ainda não pode nem estagiar, nada. Mas tem uns lugares aí que eles ajudam a gente, enfim. Aí comecei e foi meu primeiro emprego, me desenvolvi, assim, realmente em estar com pessoas diferentes, porque eu estava acostumado a estar ali com os amigos, na vila, na escola. Então foi a primeira coisa, assim, diferente, que não tinha meus pais, não tinha os amigos, era o Reinaldo, né? Então acho que foi ali que eu comecei a me desenvolver real. E aí depois do buffet, eu fui trabalhar de telemarketing, que eu acho que muita gente foi e não fala, eu falo a verdade, trabalhei, chato pra caramba, mas eu entendo hoje, claro, como um adulto, que é um serviço que é muito importante, ainda mais para empresas que querem realmente, igual a gente aprendeu lá com o Flávio, viver o banquete, e não só disputar a migalha lá Exato. do Eds. E aí, com isso, a gente já se movimentando cedo, a minha mãe, ela viu esse movimento. Ela falou: deixa eu tirar esse menino aí dos lugares, desses empreguinhos, assim, vamos dizer, não é empreguinhos, mas do colher de galho em galho, sabe? Deixa eu colocar uma profissão. Exatamente, ver futuro. Assim, Exato. poxa, que potencial para ele estar ali não investindo no intelecto dele e a gente aproveitando isso como família, né? Exato, os dois. E aí ela já recrutou, então, me chamou e falou: por que você não vem trabalhar com a mãe? Eu falei: é sério mesmo, né? Porque a gente tinha, assim, uma rixa muito grande, Pri. Como eu sempre fui muito não tive muita personalidade, a gente já tinha uns embates, né? Só que ela falou: não, trabalho é trabalho, filho é filho, Reinaldo. Então vem que a mãe vem te ensinar e aí você se desenvolve e depois você vê o que você quer fazer. Falei: então tá, vai mãe, você me convenceu, né? Me vendeu a ideia. E aí comecei a trabalhar com ela, a nossa empresa de marcas e patentes, que é a Martins e Fernandes, de 23 anos, galera, que é onde tudo começou lá em 2003. Então, quando a minha mãe me recrutou, Pri, a coisa já estava funcionando, ela já tinha quebrado, já estava já existia, e já estava sendo se estabilizar, na verdade. Aí, beleza, aí quando ela me chamou, eu ainda estudava. Então, eu saía da escola, ia correndo para o trabalho, e aí eu comecei no financeiro. Só que dá para ver na cara que eu não sou pro financeiro, eu sou 100% comercial. Então, eu ia desanimado nos primeiros dias, não, fui feliz, meu primeiro salário, então eu falei: Jesus, estou ganhando muito bem, né? Porque perto do buffet do telemarketing lá, me pagou um salário melhor. Aí eu falei: nossa, será que isso é para mim? Não tô gostando disso aqui, a empresa da minha mãe é legal, maravilhosa, mas, poxa, não é isso aqui que eu sonhei para mim, Pri. Eu não sonhei nem em marcas e patentes, quanto mais CADM, entendeu? Aí eu acho que ela percebeu isso. Falou: esse menino não tá bem, né? Não tá feliz, ele vem, ele até faz o trabalho, mas eu não vejo ele empolgado, ele falando, ele nada. Aí ela falou: vou fazer uma mudança, né? Aí logo mais ela falou: o que você acha de você começar a vender? Que para mim, porque ela não tinha, a gente estava, ela já tinha falido, mas ela estava recomeçando a empresa, então não tinha muitos funcionários, não tinha quase ninguém lá. E aí ela falou, eu falei: como é que eu vou vender, mãe? Eu tinha 15, 16 anos, que essa voz, a voz fininha ainda, né? Passando pela puberdade, o peito aqui crescendo, sabe? Aqueles caroços de adolescente. E mãe, não tenho, não tenho ainda. Minha voz fininha, quem vai acreditar em mim? Aí ela falou: meu, não é sobre isso. A sua mãe é uma das melhores vendedoras do mercado, porque ela veio do CLT, Pri. Então ela falou: você confia na mãe? Eu falei: não. Mas ela falou: então você vai confiar. Aí eu falei: tá bom, então vamos lá, vai, vou te dar mais um voto. Aí a gente sentou do ladinho do outro, então acho que eu fui a primeira pessoa ali realmente a ser treinado por ela. E aí, logo nesse treinamento, ela já viu que eu tinha esse potencial, porque eu peguei no telefone, em vez de eu ficar super envergonhado, não. Eu saí já falando. Não é que eu vendi de primeira, Pri, mas eu já saí falando com o cliente, já perguntando, então aí eu tremia, olhava para ela e falava: o que? Ela já me respondia, eu falava, mas ela viu que eu não tinha a vergonha.
E ela viu que eu gostei no final, assim, do dia. Ela falou: "Você gostou?" Eu falei: "Nossa, foi muito bom". Ela falou: "Ah, deu pra ver seu entusiasmo". Aí, quando eu fiz a primeira venda, minha amiga do céu, eu pulei naquele escritório, falei: "Porra, mãe, era isso, agora sim você me colocou no caminho, que sensação gostosa, entendi, agora vamos pra cima". E aí ela viu que deu certo comigo, ela foi e recrutou a minha prima, da mesma idade, na minha prima de consideração que era filha do padrasto, né, do marido dela. Ela separou do meu pai bem cedo. E aí começou nós 2 lá na empresa, eu e minha prima, e a minha mãe fazendo as visitas, e só eu e ela, 2 crianças ali ainda, criança não, adolescente, né, falando com o cliente. E aí foi esse o começo, assim, da minha carreira mesmo lá com ela, e aí eu fui me desenvolvendo, aí eu acabei a escola, finalizei, tenho meu ensino médio completo, e aí ela me recrutou inteiriço, ela falou: "Vem pra cá, ficar com a gente aí o tempo todo, a carga horária normal, vou te contratar mesmo como CLT, e agora começou a carreira, agora fica aqui com a mãe", beleza. E a minha prima também se desenvolvendo lá com a gente, aí deu muito certo também. E aí, logo que ela me contratou, ela fez isso, ela queria montar uma equipe de vendas. E eu tinha trabalhado lá no telemarketing. Eu falei: "Meu, vamos fazer um telemarketing aqui dentro". Eu não gosto, mas eu já trabalhei, eu já sei que com você eu ensino a galera e a gente arregaça de vender. Ela falou: "Bora, mas quem que a gente vai contratar?" Falei: "Mãe, os meninos da escola, que acabou agora também, tá todo mundo com vontade, a gente paga baratinho, estagiário". Aí ela falou: "Bora, então chama lá o pessoal que você acredita que é firmeza, que é bom, e traz que agora você já tem um feeling, você sabe, né, as pessoas certas". Eu: "Beleza". Aí chamamos, e deu também super certo, a gente começou a equipe, alugamos uma outra sala, fizemos as baia, bem telemarketing mesmo, todo mundo ligando aí na época, era os mailing. A gente comprava aqueles mailing no Excel. Nossa! Bem na prática mesmo, né, não tinha automatizado CRM, nada disso, o SDR, que é o que Sim, faz a que faz gente, era tudo nosso, a gente mesmo que fazia, agendava, que ia. closet, nada. Não tinha nada disso. E a gente era os telemarketing mesmo, né, era os vendedor lá, era, Mas consultor. sabe o que isso é importante? Que hoje fala: "Ah, eu não posso vender, eu não tenho CRM". Mas quem que vai fazer o fechamento? Olha isso, pega o Pega a visão aí. Então dá para fazer e a gente dessa daí deu muito certo, a empresa cresceu muito e aí quando começamos a contratar, Pri, aí a gente profissionalizou, a gente já tinha um contador, mas a gente contratou um advogado, porque era de marcas e patentes. Eu não sou formado, a minha mãe também não, a gente é formado na Escola de Propriedade Intelectual da Vida, porque a gente viveu isso desde o início. Mas eu não tenho problema em falar, gente, nós não temos a formação, então precisávamos do advogado, e aí profissionalizamos a empresa, aí sim a gente começou a pensar em alguma coisa ali para organizar os funcionários, mas o ponto é, primeiro começa com o que você tem e depois você melhora. Exatamente. Então foi esse o pensamento, a gente ali que na crescente, tudo acontecendo. A minha mãe ia muito pra rua fazer as visitas, porque como a gente não tinha muita credibilidade, tem nome ainda na praça, 100%, ela tinha que mostrar a cara. E na verdade a pandemia que trouxe, galera, essa questão mais de fechar no telefone, porque antes era tete a tete. E aí beleza, ela indo, a coisa acontecendo, precisou de mais uma outra pessoa aí nos clientes. Quem que ela chamou? Reinaldo aqui, né. Aí eu falei: "Vambora mãe, vamos para a segunda fase", e aí, meu, só dando certo, dando tudo certo, tudo certo. De repente chegou o boom da internet, porque isso eu tô falando, Pri, lá em 2014, 2013 mais ou menos. Então quando foi em 2016, a internet deu aquele boom geral, a coisa ficou maluca, só que quem ainda não estava na internet? A gente, porque a gente era do método antigo, telemarketing, e-mail e tals. Aí a gente precisou entrar nessa onda, né, a onda do momento, mas e para acertar, Pri? E para acertar, até falando para vocês, meus amigos, eu sei como é difícil você ter uma agência de marketing hoje que realmente consiga te atender, ou um marketing interno que realmente faça a coisa funcionar, que é patrocinar direitinho, lead vem, vocês vendem e tem ROI. Eu não gosto de muito americanizar, mas eu tô agora já me familiarizando. Tô no Alphaville, ROI, CTA, rebranding, que a gente conhece um pouquinho, enfim. E aí dando tudo certo, ó, na verdade,
Deu errado a questão da internet, a gente não sabia o que fazer, contratamos vários profissionais, só que estava todo mundo aprendendo, Pri. Todo mundo aprendendo ainda a mexer, social media, essas coisas. E aí meu irmão falou, peraí, meu irmão sim, ele já é um pouco mais centrado. Carlos? É o Carlos, não é mesmo? O Carlos, não, na verdade é o Iago. O Carlos é a personalidade. Outro. Sabe o Clube da Luta? É a segunda personalidade dele. Aí ele falou, deixa que eu faço isso aí. Aí ele foi estudar, fez a faculdade de marketing, entendeu e revolucionou a empresa, Pri. E aí a gente viu que o telemarketing estava morrendo. E aí, gente, foi a nossa segunda repaginada da empresa, porque a gente mandou todo mundo embora, infelizmente, um corte grandíssimo. Ficamos, assim, muito tristes, Pri, porque, não sei para vocês, tanto na FTP quanto aqui, eu gosto de mudar a vida das pessoas. E quando eu preciso mandar o meu funcionário embora, não é uma coisa boa para mim. É claro que se ele não estiver tendo ali o empenho dele, desculpa, não tem o que fazer. Lá a gente gosta de pessoas com alta performance. Mas eu não me sinto bem, porque é mais uma vida ali que eu não pude impactar, não pude mudar, né? E naquela ocasião não eram as pessoas que eram ruins, é porque a coisa morreu, né? O método tradicional estava se perdendo, na verdade, porque hoje voltou, né? Com a nossa que eu falei do Flávio lá. Enfim, e eu precisava me adaptar à internet. E aí, para fazer a coisa acontecer, para o meu irmão testar vários ads, né? Testar os patrocínios, precisava de grana. Então, o valor que era gasto com os funcionários, a gente pegou tudo para nós e começamos. Mas aí não foi na hora não, gente. Demorou uns 2 anos para a coisa acontecer. Então ficou só a minha mãe, o meu irmão, uma outra vendedora lá mais velha e eu, tentando fazer a coisa acontecer. Aí quando, depois de 2 anos, acertou o Google Ads, isso, né, 2016 eu falei, então indo para 2018... Chegando ali em 2019, quem que chega? A pandemia. Foi bem no finalzinho, né? Por o comecinho de 2020. Mas você já ouvia ali sendo falado. E a gente falou, meu, agora que a gente acertou a parada, que a gente tá entrando no cliente, a gente tá pensando em contratar, como é que o país vai ficar? O que a gente faz? Acelera ou põe o pé no freio, Pri? Aí foi a virada. Ai, foi a virada. Gente, aí foi a nossa grande virada. Porque é isso. Eu não posso, tá, gente, falar algo assim direcionado para vocês, porque cada um, Pri, tem que sentir o que está no coração. Então, o que eu posso dizer para vocês é, se for seguir algum conselho meu, escute você mesmo. Aí não foi um dia só não, tá, Pri? Foram dias e dias a gente pensando, se escutando, falando com Deus, pedindo uma orientação, e aí ela vem. Não tem como, ela vem. E aí a orientação era assim, vocês acabaram de acertar. Pé no acelerador. Pandemia que nada, vai para cima. E aí a gente confiou no nosso intuito, né? Não é no intuito, é instinto. Confiou no instinto e aceleramos, Pri. Só que a Martins Fernandes, ela estava com um nome no mercado. E eu não podia manchar esse nome. E aí a gente, pensando também uma outra coisa, vamos criar uma nova marca. E aí essa nova marca, a gente vai atingir todo o outro público menor que a pandemia, o pessoal vai abrir empresa, vai querer empreender porque está em casa, e aí a gente usa essa nova marca para não manchar a primeira, que já está constituída, já é uma coisa grande. Beleza. Aí a gente construiu uma nova marca que chama Registre Fácil. Olha o nome, Registre Fácil. E a Registre Fácil, o nome já diz, registro fácil. Nesse nome. Deu certo, galera. Ponto. Você falou agora. A gente fez a Registre Fácil registrado, tudo certinho. E a gente fez esse nome justamente por isso, porque o Martins e Fernandes é nome de advocacia, nome de empresa, né, grande. Consultoria. O Registre Fácil não, o Registre Fácil é isso mesmo, é para atender o meio pequenininho, que não tem muito dinheiro, a gente sabe, fatura pouco porque está começando. E, Pri, a coisa encaixou de novo, igual o Flávio falou, deu 6 de novo. Né? A gente jogou o dado e acertou de novo. E enquanto as empresas pararam, perdão, gente. Colar aqui para ficar... É muita energia. É muita, você vê, né? Folga. Aqui, ó, aí. Aí a gente acertou de novo e a coisa assim ficou maluca, Pri, porque enquanto todo mundo parou, a gente acelerou, pé no acelerador, e todos os anos da pandemia até 2023 a gente ficou como primeiro no Google.
disputando com empresas que nem a Dannerman, quem é do ramo conhece, que é a maior do nosso segmento, como o McDonald's, vamos dizer, APM, Consolide, vocês vê os estantes deles na Feira do Empreendedor, 3 vezes maior que o nosso, só que a gente passou todo mundo. Que, tipo uma Cazé TV, que acabou com concorrência, a gente passou que nem o foguete, Pri. E aí foi nossa segunda revolução. Aí a gente atingiu o nosso primeiro marco, que eu gosto um pouco de falar dos números, tá? 100 mil por mês, mais de 1 milhão por ano. Conquistamos em 2023, no finalzinho ali, uma média dos 5 mil clientes, que agora tem mais, né? Eu só falei aí os nossos números até lá, que foi o nosso marco. E aí a gente tinha 2 mil clientes na base de ativos, já mais de 3 mil nos excluídos, que hoje a gente fez uma limpa lá, tem um pouquinho menos, e aí a gente viu, poxa, olha tudo que a gente fez. E aí ele já estava chegando nos 20 anos, né? E aí a gente sentou um outro assim e falou, pô, deu certo. O sonho está acontecendo, conquistamos, construímos um alicerce, temos uma marca muito forte aqui, que é a Martins Fernandes, temos a Registre Fácil, que deu essa guinada, que colocou a gente realmente agora de fato no radar, tanto para o pequeno para o grande. O meu irmão super feliz pela toda a revolução da internet que ele conseguiu fazer e demorou muito tempo, gente, demorou muito tempo. E eu lá como o melhor vendedor da empresa. Então, alcançamos os objetivos, só que aí sim vem essa nossa nova era, Pri, quando a gente se conheceu, o crescer mais, né? A gente quer mais. Chegamos até aqui, vamos parar? Nem por engano. Nem por engano. Vamos acelerar ainda mais. E aí a gente começou a ver, Pri, de 23 para 24, manteve ali o faturamento de 100 mil por mês, de um ano para o outro, só que não deu uma super guinada igual a gente, né, de 18 para 23. Isso aí anual. Exato. Parou, aí de 24 para 25 também se manteve. Aí no finalzinho, chegando ali no meio de 25, na verdade, mais ou menos, eu olhei assim para minha mãe, aí já estava há um tempo, né, com esses padrões, eu falei, ou a gente volta a pensar em crescer, ou qualquer empresa, até uma dica do nosso conterrâneo Lucas, que eu gosto muito do negro, ele fala assim, Reinaldo, a empresa que ele é financeira, ele domina, né? Reinaldo, a empresa que não cresce, meu amigo, só tem 2 caminhos. Ou ela fecha, ou ela vai se estabilizar e não vai sair daquilo. Acabou, não tem o que fazer. Aí eu falei, então a gente precisa fazer alguma coisa, mãe. A gente precisa se mexer. E aí ela perguntou assim pra mim, tá bom, o que a gente vai fazer então, Reinaldo? Mais uma vez, Reinaldo, descobrindo. Falei, deixa eu achar aqui a solução. E aí, Pri, eu já sempre, como eu sou novo, né, tenho hoje, gente, 29 anos, eu sempre fui da internet. Sempre vi os players no digital dando muito certo, como o Thales, até os mais antigos, que é Érico Rocha. tem o Érico Rocha, eu esqueci o nome do outro rapaz, que eu tô vendo as coisas dele agora. Enfim, vendo esse mundo do digital, eu comecei atrás disso, porque eu via que realmente tinha muito guru, muita coisa aí que, pelo amor de Deus, gente... Que só é venda. não, Pri, ó, de coração, gente, não existe, é óbvio, isso tá mais do que agora escancarado na nossa cara. Não existe dinheiro fácil, Pri, e nem rápido. Fácil e rápido não existe. É um processo. É um processo total. Quantos anos vocês passaram aí para entender de internet, para mudar rota, recalcular rota? É um processo e as pessoas não querem passar pelo processo. Nem um pouco, nem um pouco. Que é tudo mais fácil, né? Sim, acha que olha lá, vê uma empresa grande. É muito fácil entrar e registrar uma marca. É isso. E não é. Enfim, por isso que a gente ficou assim meio que sem saber o que fazer, galera. E aí eu indo atrás dessa galera do digital, a gente começou a conhecer maior o público, Pri. E o que eu entendi nos insights aí da vida, gente? É o óbvio, mas é o de sempre. O óbvio tem que ser dito. A gente chegou até o ponto que a gente chegou, lá em 23, com as nossas convicções, galera. Quando a gente chegou, vamos dizer assim, no teto do nosso conhecimento, só teria como avançar com o conhecimento de outras pessoas que a gente ainda não tinha. E não é que elas são melhores que a gente, Pri.
elas são diferentes, elas conhecem coisas que a gente ainda não conhecia. Ponto. Adorei isso, entendi qual que era o próximo passo, só que eu precisava escolher alguém, né? Com tantos players, tanta gente na internet, em quem que eu vou confiar? Pô, o legado da minha mãe, Pri, de 20 anos. Eu mesmo, minha vida inteira dedicada ali, já fiz algumas outras coisas, como eu disse, mas quase a vida inteira ali. E eu falei, eu não posso entrar em qualquer coisa, torrar o dinheiro aqui, perder e depois falar assim, mãe, não deu errado. Não. Então eu fui em vários, eu fui no próprio Érico, lembrei, o Pedro Sobral, que eu gosto dele, que ele faz muita coisa gratuita, por isso que eu gosto muito dele. Eu fui procurando, fui achando, e aí caí lá no nosso anfitrião Johnny Martins, que é, né, quem fez essa conexão, nosso mentor, e encontrei o Serac, gente, encontrei o pessoal lá da MLS, que é mais ligado o Johnny é mais ligado ao Flávio, o Caio Carneiro, o GeoJ, que é o pessoal da Trinca, e aí a gente encontrou um novo mundo, Pri, esse mundo realmente dos milhões, esse mundo realmente de muitos e muitos empresários ali conectados àquela escola, aquele pertencimento, aquele show todo, e um show realmente de verdade. Eu sei que não vai ser para todo mundo, nem todo mundo consegue o ROI lá no clube, empreender não é para todo mundo, então a gente conseguiu fazer o nosso, Pri. Aonde eu vou, como você disse, eu gosto de fazer esse movimento, eu gosto de viver mesmo ali onde eu tô. Então, é basicamente isso. E é por isso que a gente, quando encontrei, eu vi o relacionamento com o Johnny muito próximo, com o dono, vamos dizer assim, da parada toda, galera. Porque nos outros eu me via mais como um número. E o Johnny, a primeira vez que eu vi ele, já me chamando pelo nome, sabe? Então, isso me impactou. Até uma dica aí, gente, tá vendo? Vocês querem criar comunidade, grupo, você tem que saber o nome das pessoas, você tem que realmente ver as pessoas como pessoas. E isso a gente aprende, Pri, você sabe, não é nem nos clubes, é que o clube só me concretizou isso. Mas eu aprendi com meus funcionários. Porque quando eu via que o meu funcionário, Pri, ele via que ele estava sendo visto pela gente, que a gente tinha um carinho, que a gente cuidava dele, que a gente chamava ele para crescer, era outra pessoa do que aquele funcionário que só entra na empresa, faz o que tem que fazer, vai embora, não fala com a gente, não quer saber. Até tem empenho bom, mas não performa de quem performar, porque é muito, muito ali. E aí o clube concretizou isso para nós, tá fazendo todo esse movimento nosso, fez a gente se conhecer, fez você ir lá no nosso pod, fez eu estar aqui hoje, galera. Então, assim, a mensagem que eu posso dizer, finalizando aqui, a minha história que eu resumi muito, quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode ir lá no meu Instagram, chama a gente, marca uma reunião no escritório. A gente está localizado lá na Zona Leste, no Tatuapé, na Rua Serra de Botucatu, número 1630, sala 1. Marca um horário comigo, a gente faz uma reunião, aproveita que eu ainda tenho esse tempo. Brincadeira assim à parte, gente, mas é sério. A gente está evoluindo muito, a gente está indo em passos largos aí, então a coisa vai ficar ainda mais corrida, meu tempo. Então, quem ainda puder, quem ainda quiser, pode entrar em contato com a gente para conhecer um pouquinho mais. E é isso, Pri. Então, a gente chega no momento atual, onde a gente tem a nossa empresa há 23 anos, uma marca consolidada, a Registre Fácil ali que continua atendendo o pequeno negócio, e o nosso podcast, que foi também a minha sacada ali em 23, que lembra que a gente estava procurando 2 anos e vai para 3 anos agora. Em maio, fez quase 3 agora, junho. Estamos em junho, né? Que eu não lembro que dia que eu comecei, eu vou ver o episódio lá no canal. E aí eu tive essa sacada de modernizar, Pri. Por quê? Eu não falei para vocês, galera, que foram muitos clientes nessa caminhada toda, Pri. Então eu pensei já, ó como é as coisas. Antes de conhecer até o clube, já tinha duas coisas ali que eu tava pensando, que era dos funcionários, essa galera de pertencimento. Vou falando, vai fugindo. Era o pertencimento com os clubes. Vou lembrar. Eu já conto para vocês. A gente estava comentando aqui nos bastidores, antes mesmo, sobre a importância de participar, porque muitas pessoas falam, eu vou entrar lá, mas eu já sei o que tem que fazer, né? A gente escuta muito isso. Eu vou entrar em cursos, vou entrar em mentoria, para quê? Para gastar dinheiro, porque já sei. E, de fato, muita coisa a gente sabe, né?
mas o poder de uma comunidade, o poder de estar em movimento é o que faz a diferença. Até mesmo que os próprios mentores. E a gente estava conversando que eu tenho uma amiga que ela passou recentemente por alguns problemas e ela me relatou, falou assim, não sei se foi um remédio, mas eu fiquei meio depressiva, não tinha vontade de fazer nada, tô retomando agora, e de vez em quando eu tenho esses altos e eu tenho esses baixos. E eu falei: "Cara, mas não é diferente para ninguém, até quem tem muito dinheiro, quem é muito bem-sucedido, tem altos e baixos. Total. Não tem como uma pessoa viver 100% em Alta frequência. em alta performance. E comigo, com o Reinaldo, não é diferente. Às vezes a gente, para estar aqui falando, tem vários problemas acontecendo, a gente precisa estar pelo compromisso, por outras pessoas estarem aqui também, deixar os seus afazeres. E qual que é a diferença? É o movimento. É bom, bem. Então você está tanto em movimento que você consegue sair desse baixo, você se levanta. Porque Exato. você está com pessoas, você não está sozinho. Vem alguém, relata uma dificuldade, ou fala, ó, eu fiz assim para esse problema, ou te escuta. Então, você precisa se movimentar. A vida é feita de movimento em todas as partes. Quem está parado, não tem jeito, morre. Não tem como. E eu lembrei. Era o podcast, né? 23 foi esse movimento, lembrei, gente. Que é a galera, desse pertencimento, Pri. Eu Sim. queria criar um pertencimento lá. E aí eu falei, mãe, vamos fazer esse negócio de podcast? Tá em alta, tá acontecendo, a TV é muito cara. Falou, que ideia louca é essa aí, mano? Você vê que essas modernidades, isso aí aqui não. Falei, eu como um bom entendedor, eu falei, eu preciso levar ela pra sentir a experiência. E aí a gente foi atrás de um podcast pra gravar. Só que falaram o seguinte pra nós, Pri. Bem, adorei vocês são muito legais, só que vocês são muito pequenos. Talvez não seja o momento de vocês gravarem um podcast. Beleza. Engoli uma seco, fomos pra casa, triste demais. Só que todo bom empreendedor não desiste, né, Pri? Aí eu falei, peraí. Falei com outras pessoas, consegui marcar um podcast pra minha mãe. Ela foi, claro que ela super adorou e entendeu a questão de ser profissional e não ser tão caro quanto a TV. Aí ela olhou pra mim mais uma vez, acho que você tem razão. Falei, então vamos fazer esse podcast e vamos começar com os clientes da empresa. Os clientes ficam parados no meu serviço, até para quem é da área de marcas e patentes sabe, não é igual contabilidade, Pri. O cliente entra na minha empresa, depois que eu entrego o certificado para ele vai embora, porque ele conseguiu o que ele queria, o certificado, a marca por 10 anos e acabou. O de vocês tem a recorrência. E eu precisava criar isso dentro da empresa. E aí eu falei, o podcast ele vai trazer isso, por quê? O cara vai ficar conectado comigo e eu não preciso vender outro serviço de marcas e patentes para ele, que ele já fez. Mas às vezes ele tem uma alteração para fazer dos dados que a gente faz lá do governo, ele tem um novo logo lá que ele trocou e está utilizando um novo, mas vai ser mais fácil eu convencer ele a fazer um novo serviço comigo se eu for amigo dele do que se eu ligar para ele de novo. Dali, já entreguei a marca, ele sumi durante um ano, porque já deu tudo certo, e ligar, ele vai falar, Reinaldo, nem lembrava mais de você. Aí, com tudo isso, o pessoal falou que a gente não podia fazer podcast, e a gente, pensando nessa comunidade com os clientes, a gente começou o nosso, que é o nosso Pod Agora. Seguem lá também, galera, lá na internet, @podagorapodcast. A empresa é a Martins e Fernandes Marcas e Patentes. O Instagram é só Martins e Fernandes e temos os sites também, que é www.martinsefernandesmf, marcasepatentes.com.br e temos a Registre Fácil também, o nosso Instagram, para você que é menor, a gente tem alguns outros benefícios lá também para você e, como eu disse, tem o escritório físico para quem quiser ir conhecer. Enfim, aí a gente abriu o podcast, começou a dar muito certo, comecei a levar os clientes, a coisa começou a acontecer. E quando a gente chegou aqui no clube, né, agora que o Johnny falou assim, ó, tem que ter um podcast, eu falei, opa, ponto para nós, eu tenho há muito tempo, é um sucesso. O Johnny falou, então arregaça que agora vocês vão fazer o nome de vocês lá no clube. E graças a Deus, a gente, você sabe, pegamos o engajado do mês, fizemos um movimento naquele clube gigantesco, todos sabem quem a gente é, tanto para marcas e patentes, quanto para podcast. Então, gente, a dica final é,
Não tenham medo, vão atrás, dificuldade acontece, eu tive muitas dúvidas, como você falou, Pri, eu deito no meu travesseiro, eu tenho esse jeito aqui animado e tudo, mas eu também fico triste, eu também duvido de mim mesmo, mas você não pode desistir, Pri, desistir acabou. Então você tem que nem você falou, ficar em movimento, continuar sempre, continuar tentando que uma hora acontece. E acho que assim, agora sim a gente chega no final da história. Vocês então podem ver aí que a nossa empresa é uma empresa de sucesso, de muitos anos de mercado. Não vamos parar, tá? Essa é só a primeira parte do nosso legado, é o legado da Silvia com os filhos. Agora vai ser o legado dos filhos com os netos, né? Porque a gente vai equitar os nossos pequenos para fazer. E para você que não conhece um pouquinho do que é marcas e patentes, posso te dar uma pinceladinha, Por Pri? favor, e fale o diferencial de vocês. Ixi, essa pergunta é polêmica, hein? Aí vou comer um salgado aqui do Doce Amor Fest. Que delícia. Nossa, você tá me colocando nas polêmicas, viu, Pri? Essa pergunta aí deixou pessoas complicadas. Brincadeira, gente. Você quer saber o nosso diferencial? São muitos. Gente, a nossa empresa, primeiramente, ela pensa no cliente. Por que eu digo isso, Pri? Nós somos uma das únicas empresas que temos garantia em contrato. E a maioria das empresas de marcas e patentes não tem garantia. Ótimo. Para você ver. Confirmou. Por que não tem, Pri? O processo de marcas e patentes ele é julgado pelo governo. Não é as nossas empresas que julgam, a gente só faz o processo. Então, se o cliente perder a marca, concorda comigo que é muito fácil o dono da empresa ali, os funcionários falarem assim para o cliente, o governo recusou, o juiz não aceitou sua marca, vai ter que fazer tudo de novo. Então, o cliente tem que pagar tudo de novo e ele ainda paga porque, você vê, o profissional ele se exime do que aconteceu de erro ali. Ele bota tudo a culpa no governo. O juiz não aceitou por N motivos e deixa o cara na mão. O cara é obrigado a redepositar uma outra marca, fazer tudo de novo para conseguir ter uma marca registrada. Então, a gente viu essa prática de mercado lá no início, muito suja. Então, por isso que a gente tem a garantia desde o começo. Nós temos um sistema próprio também, galera, que acompanha o processo do meu cliente, Pri, do começo ao fim. E por que é tão importante acompanhar? Fazer o processo, eles têm duas fases, que é o pedido do registro e depois a marca registrada. Gente, enquanto está em pedido, demora de 1 a 1 ano e meio para sair. Reinaldo, por que acontece isso? Pouco funcionário no governo e muita marca sendo depositada. Então, eles não dão conta. Imagine se eu fosse olhar a olho nu, gente, esses 1 ano e meio do meu cliente, Pri, com a carteira que eu falei para vocês de quase 5 mil lá clientes, já tivemos 2 mil no ativo, só ativamente ali. Impossível, Pri. Então, temos um sistema próprio para você, cliente, você recebe um login, senha, direto no seu e-mail, para você olhar o processo da onde você estiver e a hora que você quiser. Estou em reunião um domingo com um investidor, o Reinaldo está dormindo lá na casa dele, ele não vai me responder. Como é que eu faço para mostrar minha marca? Você entra no seu sistema e mostra a marca ali, eu tenho sim a marca registrada. Então, é uma assessoria completa, Pri. Não tem segredo, gente, esses 23 anos, por isso que eu falei que eu me preocupo com o cliente. A gente está sempre querendo evoluir, Pri, sempre trazendo coisas para que o cliente ele saia realmente satisfeito e com a marca registrada, que é o mais importante. Então, é a garantia, é o sistema próprio, os 23 anos de credibilidade, então a gente sabe o que está fazendo isso e muito bem. Sim. E a última garantia tem mais, tá, gente? Mas aí depois, vocês chamam lá a gente que a gente fala, né? Poxa, é o valor, Pri. Eu não falei para você que tem duas fases? Tem a fase do pedido de registro e tem a fase do registro. Então, você só vai me pagar a segunda parte se a marca aprovar. Então, é duas garantias. Você só paga o valor final se eu te entregar aprovado e se der tudo errado, você não paga nada, só já pagou o inicial, então não paga o valor final e eu ainda redeposito uma nova marca para você sem te cobrar honorários. Você só paga a taxinha, porque eu não posso também tirar do meu bolso. Fim. Então, só essas 4 coisas aí, eu tenho certeza que você pode ligar agora para todo mundo aí do Google, das primeiras 10 empresas do Google, você não vai encontrar essas coisas aí não. Então, esse é o nosso diferencial. E para falar um pouquinho de marcas e patentes, gente, é o seguinte. Vou dar um exemplo, Pri. Tem aqui, a Priscila São Paulo. Tem aqui a Priscila do Rio. Tem aqui a Priscila de Minas. As 3 Priscilas, elas querem registrar o nome delas, Priscila, por trás da marca.com lá. As 3 quer fazer. Quem chegar primeiro
leva esse pódio aqui, galera. Então, se a Priscila de Minas chegar primeiro, essas outras duas aqui, perdeu. E aí, essa Priscila aqui, ela vira exclusiva. E hoje em dia é muito fácil da pessoa pensar a mesma coisa que você. Antigamente era difícil, porque não tinha internet, você não olhava para as mesmas coisas que todo mundo olhava. Então era muito difícil você pensar numa coisa e alguém lá de Roraima pensar também. Hoje não. Hoje está muito fácil. Então, todo mundo aqui quer a mesma marca. Qual que é a Priscila que vai ganhar? A que chegar primeiro. A de Minas chegou primeiro, registrou. Essas duas aqui acabou. Ela é exclusiva. Só ela vai poder trabalhar com essa marca no mercado. E ainda, é claro, tem a proteção. Porque além dela ser exclusiva, só ela trabalhar, ninguém pode... Essas outras Priscilas aqui não pode pegar a marca dela. E ninguém, nenhuma outra Priscila de nenhum outro lugar. A marca é 100% sua, gente. E ela vale por todo o território nacional. Você pode empreender em qualquer lugar do país com a marca. Tem 10 anos de validade, Pri. É igual a carta de motorista. É um benefício, Pri, muito grande por investimento. Gente, se fosse 10 mil reais, que não é esse valor, se fosse 10 mil reais, Pri, e você dividir ali 1.000 por ano, ainda valeria a pena, porque R$1.000, gente, você faz ali num mês de venda, até para quem é MEI. O MEI, ele fatura 6 mil no mês, né? O seu tetozinho ali do MEI. Então, é um valor investido irrisório. É irrisório, não tem nem o que pensar. É uma coisa assim que você faz uma única vez. Por que eu dou o exemplo da carta? Porque é igualzinho. Você faz uma vez só e aí depois você renova direto com o governo. E o registro de marca é jogo para empresa que pensa grande. Com certeza. Que quer sair do anonimato. Exatamente, Pri. É isso. Porque assim, se você não registrar, você pode derrubar um legado, um império. Você constrói, você leva anos construindo uma marca e de repente chega uma notificação e você perde tudo. As pessoas já não vão mais te reconhecer no mercado, porque já não vai mais poder usar aquele nome. Então é muito sério. Esses dias saiu, até a Virgínia, saiu a polêmica que ela registrou o nome das filhas. Pra gente ver como que chega esse registro, porque não é ela que quer registrar, mas é que alguém pode querer registrar. Exatamente, Pri. Entendeu? Então, mas são os filhos. Onde já se viu registrar nome de filho? O que eu falo. Que coisa absurda, quer ganhar dinheiro com filho pequeno. Mas não é isso. É porque a informação chega para todo mundo. Então, uma pessoa vai lá, registra o nome da filha dela e fala, ó, eu quero 1 milhão para te vender esse registro. É isso. E não vou usar o nome da sua filha. E aí? Acabou. Ou você paga ou já era, né? Perdeu. Isso, é você derrubar o império quando você não registra a sua marca. A gente pode dar o exemplo do Mac, Pri, para a gente partir, porque, claro, gente, se vocês quiserem saber muito mais, como eu falei o tempo todo, né, Pri, entre em contato com a gente. O Mac. Pri, o Mac ele é muito confiável. Eu posso estar em qualquer lugar do mundo, que se eu ver um Mac, eu sei que é o mesmo padrão, é a mesma E você vai comer, não é? Não vai dar ruim. Eu não estou falando de mudar o estabelecimento, eu estou falando se ele mudar a marca, você para comer? Não. Alguma merda deu. Eu sou bem... Alguma merda deu. Exatamente. É muito grande para você perder. É o que você falou, o império todo. A marca do Mac vale muito mais que, acho que todos os terrenos deles somados, viu, Pri? É uma coisa muito maluca. A gente sabe a bolsa de valores, a gente vê que, assim, é ali onde está o poder mesmo da empresa, né? Enfim, então essa é a importância, galera, de fazer o seu registro. É você não receber uma notificaçãozaça lá no seu negócio. Você tá na hora bem que você está crescendo, tá tudo acontecendo. Como você disse, Pri, não é nem que às vezes nem registrou na maldade, mas outra empresa não sabe também de você, tá lá, como eu falei, tá lá no Amazonas trabalhando, e aí quando você vai ver, ela registrou, te notificou e você perdeu tudo. Então, galera, não perde tempo. Entre em contato, pode ser com a gente, com qualquer outra empresa, só não deixem de fazer o registro, vamos falar, Pri, do seu maior patrimônio. O Reinaldo tem um monte, a Priscila tem um monte, mas a Priscila, por trás da marca, é uma só. O Reinaldo, pelo Pode Agora, Martins Fernandes, é um só. Então é muito importante, como a Pri trouxe aqui, é isso, é um investimento muito tranquilo para 10 anos de benefício, para todo o território nacional que você pode atuar, e ser exclusivo no maior jogo, que é a maior disputa de todas, que é a internet.
E tem alguns outros benefícios também que são importantíssimos. Você vai franquear, a ABF, a Agência Nacional de Franchise aqui do Brasil, ela exige que você tenha marca registrada. Exige. Vou jogar o jogo do Mercado Livre, dos e-commerce. Os e-commerce exigem que você tenha a marca registrada para ser loja oficial. Então não dá mais para ficar jogando o jogo grande dos empresários. Você quer crescer, que quer realmente se tornar, né, um milionário aí, sem ter a marca registrada. Pri, acabou essa história de fazer de forma leviana, vou ver se vai dar certo. Meu amigo, desculpa, se você for ver se vai dar certo, não vai dar. Ou você faz dar certo, vai até dar certo, ou você nem começa. E para você que vai até dar certo, registra sua marca no começo, porque depois que você já tiver um sucesso, a coisa fica muito mais arriscada. E aí a pergunta que fica é para a gente encerrar. Quanto custa para não registrar sua marca? Boa! Gente, aqui para a gente encerrar esse episódio, como sempre, né, ficou faltando aí falar sobre um monte de coisas que esse cara, ele é incrível. Faltou falar de intencionalidade, conexão, relacionamentos, mas ele vai voltar. Eu volto. Se você me chamar, eu volto. Ele volta com o Iago. Vou ser boazinha com ele, não vou fazer ele vir sozinho, tá? Show. Isso. Então, Reinaldo, a gente tem um quadro aqui chamado Por Trás da Porta, tá? É um quadro onde a gente acessa aí os bastidores do Reinaldo. Antes da gente iniciar, agradeço novamente aos patrocinadores FTP Contábil, Vértice AEC, Doce Amor Festa, Imprimindo Ideias e, futuramente, Martins e Fernandes, que moral, que honra, hein? Reinaldo, quem foi a pessoa mais importante na construção da sua marca pessoal? Eu vou ser meio individualista, Pri. Acho que eu mesmo. Pela percepção que eu tive desde novinho, de estar na internet, de me posicionar, senti que eu precisava evoluir nisso. E eu mesmo, Pri, sério, eu costumo falar que eu sou uma pessoa que não tem medo da mudança, eu me adapto muito rápido. E aí percebi isso logo de começo, porque os meus pais, eles são das antigas e eles estão acostumados do jeito deles, ninguém não falava isso pra eles, então eles não falaram pra mim. Então foi eu vendo toda a cena, toda a internet, tudo acontecendo. Eu falei, eu preciso mudar, eu preciso evoluir. Então acho que o grande protagonista dessa minha evolução foi eu mesmo enxergar que só ganha quem evolui. Uau! O que ninguém vê por trás do seu sorriso e da sua energia? Os momentos difíceis, é claro, Pri. Todo mundo me vê assim, acha que eu não tenho problemas, acha que eu não choro, acha que o meu casamento é perfeito, que a minha relação com a minha mãe lá na empresa é perfeita, e pelo contrário, gente. Tem algumas diferenças, tem as brigas, mas é o que a gente falou o tempo todo aqui. Quem realmente quer fazer acontecer não desiste. Então eu entendo que essas coisas vão ter sempre, mas a tristeza vai vir, a gente vai ficar chateado, as dificuldades aparecem. Um dia que eu fui inaugurar o podcast, quebraram o cano lá, na véspera, mas deu certo no final. E é isso, então a gente tem, ninguém vê essa parte, mas eu tenho ela sim, gente. Eu sou de carne e osso, eu sou ser humano, mas a gente é, ao mesmo tempo, bem otimista. Então, vem, igual você falou, vem, o movimento já leva embora rapidinho. Complete a frase. Por trás da marca existe um homem que... Que se supera. Se supera o tempo todo. Eu tô sempre me superando, sempre me mudando, evoluindo, como eu disse. Então, tem um homem ali que sabe que eu tô só começando, que eu vou aprender pro resto da vida, Pri. Quero aprender, nunca quero ser o mais esperto da mesa, porque para mim não faz sentido. Então, é evolução, Pri. Evolução, eu acho que é a palavra que, até porque tem umas outras coisas da minha história que só vai descobrir aí quem realmente está do nosso lado, mas se a pessoa souber, ela vai entender o que eu tô falando realmente de evolução. Uau! Obrigada por ter aceitado esse convite. E antes também da gente finalizar, eu quero parabenizar quem é a dona disso tudo, quem construiu principalmente isso tudo que foi a dona Silvia. Sim. Eu, como mãe, às vezes, quando eu pergunto a profissão do meu filho que ele quer ser quando crescer, e eu não escuto que ele quer ser um contador, isso muitas vezes até me decepciona, porque eu falo, poxa, então
qual o exemplo que eu tô dando para ele não querer ser a minha profissão? E os filhos, eles olham muito para os pais. É claro que ele é criança, depois ainda vai mudar, Sim. mas assim, o fato de vocês terem seguido isso é porque ela foi um grande exemplo, porque senão vocês não teriam seguido isso. Então, o maior presente para uma mãe é ver esse legado que ela deixou, que é os filhos assumirem com tanto amor e lutar com tanta garra pela empresa que construíram. Parabéns para você, para sua mãe, para o Iago. E eu agradeço a sua participação. Quem gostou, curte, compartilha, É isso aí. deixe seu like, assista o Pode Agora também, que é um canal incrível, tem muitas surpresas. Assisti a Pri lá, que foi incrível o seu. Incrível. A gente se emocionou, lembra? Foi, Você, na verdade, a gente acabou indo junto. muito bom. E é isso, até o próximo episódio. Muito obrigada e fiquem ligadas. Tchau, tchau.